Senhor Jesus. Está de pé, meus amados, para nós iniciarmos nosso culto. Feche seus olhos, fala com o Senhor nesta hora. Todos nós subimos hoje com um propósito. E o propósito dessa noite é adorar ao Senhor de uma forma maravilhosa no nosso coração, na nossa vida, em espírito, em verdade, de forma limpa, de forma liberta. E com essa liberdade que o Espírito Santo nos concede, nós vamos glorificar o nome do Senhor. Feche os olhos. Deus amado, nós oramos nesta hora. Pedimos que a Tua bênção permaneça no nosso coração, na nossa vida. Te adoramos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito durante este dia e ter nos dado a grata oportunidade de iniciarmos esta noite na Tua presença, Senhor Deus. Visita o nosso coração. Dá-nos a Tua bênção, nós oramos em nome de Jesus. Aceitados. Somente
chefe dos publicanos sobe numa árvore para ver Jesus. Ali ele era um fruto. Em cima de uma árvore, Zaqueu era um fruto, o fruto da salvação. Naquele momento, meus amados, o bom fruto, ele desce. O fruto podre, ele cai, ele apodrece. O bom não, o bom ele desce. E o Senhor nos chamou nessa noite para descermos as nossas árvores da nossa vida e reconhecermos que Ele é o autor da salvação da nossa vida. Louvado seja o Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tem é um aleluia, aleluia. Sei que é simples, não é, mas não tenho nada além de um coração cantando há uma canção me render a ti em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra ler, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tem é um aleluia, aleluia. Sei que é simples, não é, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Glória a Deus. Louvado é teu nome, Senhor. Vou abrir um parênteses no culto para a gente ouvir um vaso de Deus falar aqui nessa noite. Ezequiel, chega aí. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu vou dar uma breve palavra que se encontra no livro de Salmos, capítulo 40, verso de número 1. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo,
pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Meus irmãos, o que essa palavra está querendo dizer é que a gente tendo perseverança na fé, a gente tendo perseverança em orar. Na primeira vez a gente pode orar, a gente pode até orar e não ser respondido. Mas a gente sabe que tem um trabalho iniciando lá no céu. Muitas das vezes a gente acha que a nossa oração não está sendo escutada por Deus. Mas tem um grandão lá em cima que está olhando e está falando: fica tranquilo que eu estou escrevendo, tá bom? O trabalho está iniciando, o fardo está sendo pesado, mas fique tranquilo, persevere, conchiste que Ele está lá em cima com a gente. Tanto é que no livro de Mateus 17, 20, está escrito que, portanto, aquele que tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, mande esse monte ir daqui a colar. E eu digo a vocês, nada vos seria impossível. Aleluias. Então não se preocupe com a sua oração que não foi respondida. Muitas das vezes é só Deus olhando para você e falando: calma, persevera que o caminho é grande, mas eu tô com você. Persevera que eu estou com você, não desista. Tem um grandão lá em cima que tá olhando para nós e tá falando: calma, eu estou com você, continua. Eu estou te protegendo, eu estou te livrando na tua caminhada. Fique tranquilo que Ele está contigo. Agradeço a minha oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Glorifique o Senhor nessa noite. A presença do Senhor está nesse lugar. Não há como negar isso. O Senhor está aqui para abençoar a nossa vida. Falar do céu, acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação, não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu. E só se fala em bens materiais, mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a razão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Santo é teu nome, Senhor. Porque pararam de falar do céu, acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração, em santificação, não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu e não se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja
a Deus. Aleluias. Graças te damos, ó Deus. Deus, aleluia. Porque pararam de falar do céu, acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração, em santificação, não querem mais pregar. Porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta esta geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo. Acende o fogo, levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, glória a Jesus. Glória a Deus. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: novas sandálias pra
vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado, ser um com Jesus, ser um com Jesus, ser um com Jesus, ser um com Jesus. Glória a Deus. A palavra do Senhor. Amém. O livro é de Apocalipse. Porque pararam de falar do céu. O livro é de Apocalipse, o capítulo é de número 22. Confesso aos irmãos que eu tinha estudado uma palavra, mas o Espírito de Deus é que manda na igreja. Aleluias. Glória a Apocalipse, Jesus. capítulo de número 22, o verso de número 17. E diz assim a palavra do Senhor. Quem achou, diga amém. Amém. E o Espírito e a esposa dizem vem. E quem ouve, diga vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça. Fala comigo, de graça. De graça. Da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir a palavra das profecias desse livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas nesse livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém. Amém. Deixa a tua Bíblia aberta no livro de Apocalipse também, no capítulo de número 2. Queridos irmãos, nós estamos aqui hoje reunidos para cultuar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu venho trazer uma breve reflexão. E esta reflexão é no livro da Revelação. Apocalipse significa revelação. E Deus aprove um homem a escolher. Este homem por nome de João. Deus escolhe ele a dedo para pregar o teu evangelho. Deus escolhe ele a dedo para trazer a palavra de salvação ao povo escolhido e eleito do Senhor. A Bíblia fala que Deus, quando chama João, ele é perseguido, João ele é amarrado, João ele diante da sociedade, ele é escarnecido. Mas Deus tinha um propósito na vida de João. E quando Deus pega João, escolhe ele para uma tarefa que para muitos é muito difícil, mas para quem está na presença de Deus é uma facilidade. João estava passando um momento de crise, um momento crucial na vida dele. João estava passando um momento difícil, porque não é para qualquer um estar dentro de uma ilha, por nome de Patmos, rodeada de tubarões, e ali não poder sair, ao sequer é para lugar nenhum, e esperando a providência de Deus. Mas entendi uma coisa: quando o propósito é de Deus, você pode estar até dentro de uma ilha, que Deus desce com a revelação sobre a tua vida. João estava ali num propósito, para ele era um momento difícil. João estava ali parecendo esquecido. João estava num momento que para ele era um momento que ele estava sendo mais atormentado. Mas acredito eu, não está escrito na Bíblia, mas João dentro do coração pode ter falado: se Jesus que foi Jesus padeceu por nós e todos os nossos pecados, quem sou eu para falar alguma coisa no momento que eu estou vivendo? João estava naquele momento numa ilha chamada Patmos. Aquela ilha era uma ilha que eles guardavam os piores pessoas e levavam naquele lugar para que eles não tivessem escapatória para ir em lugar nenhum. E João naquele instante, acredito eu, que ele estava falando: Senhor, se o Senhor me trouxe até esse lugar, essa situação, esse momento que eu estou vivendo,
Eu tenho certeza que aqui o Senhor vai falar algo comigo, o Senhor vai mandar algo para mim. E aprove Deus de olhar para ele e falar: João, eu olhei para dentro do teu coração e vi que você me serve com excelência. João, eu vou começar a falar com você dentro do teu coração, coisas que ninguém ouviu, coisas que ninguém viu, coisa que ninguém presenciou, mas eu vou usar a tua vida, João, para você ser exemplo de crente para muitas pessoas que virão depois de você. João, naquele instante, e o Wellington, imagino que ele estava num momento e falando: Deus me guarda, porque até agora o Senhor foi aqui comigo. E eu posso entender, Fabiana, que Deus estava falando assim para João: calma, se eu te trouxe até aqui, o objetivo está concluído, João. Eu te trouxe dentro de um lugar, não foi para você morrer, porque jogaram você até dentro de uma caldeira cheia de óleo, você mergulhou e saiu de lá de dentro vivo. Você não morreu, João, no meio do caminho. Não é no objetivo e no lugar que eu te trouxe que você vai padecer, João. Sabe por quê? Porque eu trouxe você dentro de um lugar, foi para te revelar as coisas que vão acontecer na vida vindoura. João, se prepara que agora eu vou falar contigo. Ali João estava num momento, entrava ele, Deus, e o corpo, o espírito, a carne gritando. Irmãos, imagina comigo, um rapaz dentro de um lugar, vem na história, você dentro de uma ilha, olhando para o lado, olhando para o outro, só vê água, não tem nada, não tem comida, não tem nada para você se manter. E naquele instante Deus arrebata João em espírito e fala: João, agora você vai escrever o livro da maior revelação que existiu e que vai existir e que vai se cumprir neste mundo. Aí Deus começa a falar: João, pega a caneta espiritual aí que eu vou começar a soletrar para você, e você vai começar a mostrar para as pessoas futuramente o que eu vou fazer sobre a terra. Aí Deus olha no capítulo de número 2 e fala: João, eu estou chateado com esta igreja. No verso de número 14 diz assim, no capítulo de número 2 de Apocalipse, verso de número 4, diz assim a palavra do Senhor: eu tenho porém contra ti que deixaste a primeira caridade, o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te. Estava falando para aquela igreja da Ásia por nome de Éfeso. Deus estava dizendo assim para João, é bem no dia de hoje: João, escreve no livro desta profecia, porque vai chegar um momento em 2025 lá, João, aonde nós estaremos no Riacho Grande, uma igreja ouvindo que tem a igreja de Éfeso na terra que precisa de voltar no primeiro amor. João, escreve isso que eu estou te falando. Sabe por quê? Porque eu vou começar a tratar com a igreja na terra. Eu vou começar a tratar com pessoas que estão achando, João, que eu não estou vendo o que está fazendo. Mas escreve, João, escreve essa revelação aí, porque eu estou dizendo contra a igreja de Éfeso. Eu conheço muito bem você. Você acha que está vivo, mas está morto. Você só tem aparência de igreja, mas você não está vivendo o que a igreja manda diante do Senhor. Escreve lá, João, para a igreja voltar ao primeiro amor. Sabe por quê? O que Deus está dizendo para nós nesta igreja é o momento de nós começarmos a se levantar e se posicionar como cristão e começar a bater de frente mesmo contra as igrejas de Éfeso que está escarnecendo o nome de Jesus que foi. Aleluias. Glória a Deus. Está na hora de nós começarmos a se posicionar. Eu acredito, pastor, eu acredito que aqui tem valente que está se posicionando diante da situação que nós estamos vivendo diante da sociedade. A palavra ainda é de Deus, a igreja ainda é de Deus e a casa ainda é de Deus. Aleluias. Aí ele olha para João e fala: João, calma aí. Não é só isso não, só está começando. Eu não te trouxe até aqui pus você no exílio. Você está dentro de um lugar que muitos não queriam estar. Por quê? Porque você é profeta, João. Eita, eu vou falar. Hoje em dia, para você ser profeta, o importante é você ter like lá no Facebook. Hoje em dia, para você ser profeta, você tem que ter muitos seguidores. Enquanto Deus olhou para João e falou: você é profeta, está exilado, mas eu estou revelando. Sabe o que Deus está dizendo? Nem sempre aqueles que estão à vista do povo estão na aprovação de Deus. Aí ele olha para João e fala: João, tem uma igreja também que eu queria falar para você escrever, porque através dessa carta você vai cobrar a igreja de Esmirna.
Essa igreja, João, no capítulo de número 2 de Apocalipse, no verso de número 9, você diz assim: eu sei as tuas obras e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e blasfemas do que dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Sabe, João, escreve aí, porque lá na frente, no ano de 2025, vai ter um rapaz falando lá no Riacho Grande, alertando a igreja, que existe igreja na terra que está dividida. Existe uma igreja por nome de Esmírnia. E você vai ser usado, João, na carta de Apocalipse, para falar para aquele povo, lá no ano de 2025, que a gente tem começado a dar uma chacoalhada na terra para entender, porque ainda existe pessoa que ora, ainda tem pessoa que jejua, ainda tem pessoa que lê a palavra, ainda tem irmãos que têm compromisso com a palavra de Deus. Sabe o que me chamou a atenção aqui, Wellington? Eu vou falar. Aqui você prega e não tem celular na tua cara. Aqui você prega e não tem gente para lá e para cá se levantando, sentando, não. Aqui você prega e o povo está sedento da palavra do Senhor. Aqui você prega e a pessoa ouve o que está sendo dito diante do altar do Senhor, diz o Espírito Santo. Eu estou sentindo a graça dele aqui. Jesus está na casa, o Espírito de Deus está pairando sobre esse lugar. Aleluia. Glória a Jesus. Aí Deus olha para João e fala: João, você está exilado, mas você não está esquecido. Ô meu amigo, você está no meio de uma ilha. Para muitos você foi lá largado. Para mim é só o começo. Escreve aí, João, que tem uma terceira igreja. E essa terceira igreja chama Pérgamo, João. No capítulo de número 2 de Apocalipse, no versículo de número 13, ele diz assim: eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, não negaste a minha fé, mas ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas uma pouca coisa tenho contra ti, porque tem lá o que serve a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Meu Deus do céu. Escreve aí, João, porque lá no ano de 2025, no Riacho Grande, numa igreja, um homem ia falar sobre esta carta que eu falei para você escrever, que tem muitos adorando, idolatrando o homem, se prostituindo dentro da igreja, enquanto eu quero curar, libertar, transformar, trazer ao primeiro amor. Lembra dele, João? Você vai falar lá naquela carta, porque vai ter um camarada lá que vai pregar a escritura em 2025 do Riacho, dizendo: eu ainda acredito na minha igreja, eu ainda acredito nos obreiros, eu ainda acredito no louvor, eu ainda acredito nas notas que são tocadas e sobem ao céu, eu acredito ainda na melodia, eu acredito ainda nos irmãos que estão sentados aqui dentro deste lugar. João, avisa eles que eu estou voltando e as coisas estão estreitando, João. Aí ele olha para João e fala: João, não para por aí não, porque tem a quarta igreja, João, por nome de Tiatira. E esta igreja, no capítulo de número 2 de Apocalipse, no verso de número 19, você vai ter que falar lá, João, através de um rapaz em 2025 no Riacho Grande. Você vai ter que falar que eu conheço as tuas obras, igreja de Tiatira, e a tua caridade, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência, e que tens últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profeta, ensine e engane os meus servos, para que se prostituem e comem do sacrifício da idolatria. Sabe por que você vai escrever esse livro, João? Porque lá na frente alguém vai ter que saber que tem muitos que estão vivendo da aparência, muitos que estão dizendo que são e não são, muitos que estão olhando só para a estética, muitos que estão vendo pelo que tem. Eu vou falar, vai doer, mas vai curar. Muitos estão olhando pelo carro, oh glória.
Muitos estão olhando pela casa, oh glória. Muitos estão olhando pelo dízimo, oh glória. Mas Deus está dizendo, está na hora de Jezabel ser destronada dentro da igreja, porque ainda tem João pregando a palavra de Deus, ainda tem profeta recebendo revelação de Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Que Deus marcou essa noite com esta igreja, porque esta igreja é escolhida diante do Senhor. Aí Deus olha para João e fala: João, não para por aí. Não para por aí, que ainda tem a quinta igreja, João. E essa quinta igreja, no capítulo de número 3 de Apocalipse, no verso de número 2, diz assim: Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda e arrependa-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Deus ainda estava dando uma chance. Deus ainda estava olhando para João e falando: João, fala que esta igreja de Sardes ainda estava mais ou menos do jeito que eu queria tratar. Era uma das igrejas que ainda tinha mais ou menos um favor merecido meu. Só que tem um detalhe: ele precisa entender que ele não está fazendo a obra como era do princípio. Eita! Porque está cheia de igreja de Sardes por aí, que até começou na direção de Deus, mas chegou no lugar, começou a ver a aparência. Sabe o que Deus está dizendo, meu irmão? Muitas das vezes nós estamos igual o profeta Samuel. Deus escolhe e levanta ele para ir na casa de Jessé, mas quando chega lá, quer olhar para Eliabe. Deus está dizendo: ainda é Deus que faz a tua vida, ainda é Deus que dá a direção, ainda é Deus que transforma, ainda é Deus que resgata, e ainda é Deus que te coloca de pé, diz o Senhor. Erebaio, Ramando, Kelebedaya, Sorebecai. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Aí ele olha para João e fala: João, peraí, ainda tem jeito. Eu falei de 5, mas falta 2, João, que eu quero tratar só com a Ásia. Como eu quero tratar só com a Ásia, eu vou falar só de 7 igrejas. Mas dessas 7 igrejas já é um bastante, porque é o número da perfeição de Deus. Eu não preciso falar mais que isso, João, sabe por quê? Porque vai chegar um dia em 2025 que não vai ter como mais você tomar isso daí por conta. Você não vai conseguir frear isso mais, João. Eu estou falando isso para você alertar. Mas ainda tem jeito, fala comigo, ainda tem jeito. Sabe por quê, João? Porque você vai falar para a igreja de Filadélfia, no capítulo de número 3 de Apocalipse, no verso de número 8, diz assim: eu sei as tuas obras. Eita! Ei, percebe que ele já falou diferente? Eu sei, na outra escritura, no capítulo anterior, ele falou: eu conheço. Tem um mistério aqui, eu vou falar de novo. No capítulo de número 2, nas igrejas, eles falavam: eu conheço as tuas obras. Aqui em Filadélfia ele fala: eu sei as obras. Sabe por quê? Eu sei. Eu estou falando que eu sei o que você está fazendo e eu estou contigo. Eu sei as tuas obras e eis que diante de ti pus uma porta aberta. E ninguém pode fechar, tendo pouca força guardaste minha palavra. Não negaste o meu nome. Eis que eu farei da sinagoga de Satanás aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adore prostrados diante dos seus pés, e saiba que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Glória a Deus. Sabe o que Deus estava falando para João? João, até agora nós falamos só de quem estava errado. Até agora nós só falamos de quem estava desconcertado, João. Mas eu não quero falar para você só do engano. Eu quero falar que ainda tem jeito.
João, eu quero falar que ainda existe crente verdadeiro sobre a terra, João. Oh, glória! Ô João, eu ainda quero falar para você que existem pessoas que adoram ao Senhor. Ô João, eu quero falar para você que ainda existe igreja certa na terra. Eu quero falar para você, João, que ainda existe pessoas que são comprometidas com a palavra de Deus. Cadê a igreja de Filadélfia? 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 A igreja de Filadélfia está aqui hoje, no Riacho Grande 2025, dizendo: a minha casa é de Deus, a minha família é de Deus, a minha vida é de Deus, o altar é de Deus, a minha casa é de Deus. Irmãos, eu encerro minha oportunidade que foi me dada, agradecendo a Deus. Sabe por quê? Porque eu estudei, meu amigo. Eu estudei, Ele me conhece. Hoje eu estudei o livro de João, capítulo de número 11 inteiro. Eu vim aqui para falar da ressurreição e da vida. Eu vim aqui falar que Jesus tinha o poder para tirar Lázaro da tumba. Mas sabe que Ele tem o poder maior? De levar você para o céu. Jesus, Ele pode até ressuscitar, mas se o tempo não for dele, não adianta nem tirar a pedra. Enquanto Jesus está no controle da situação, a igreja ainda não subiu. Por quê? Porque o evangelho será pregado em 4 cantos do mundo, em testemunho ao nome de Jesus. Então virá o fim. Mateus 24:14. Receba essa palavra em nome de Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Por eles, a igreja vai receber essa família, né?
é uma responsabilidade para nós, né? Porque cada ovelha aqui tem uma história. E aqui tem uma família que tem uma história, né? E que vem de uma jornada. Então nós, pastor, nós temos, e Ezequiel aprende isso. Nosso chamado é para se entregar pelo rebanho. Então a gente santifica a vida por eles, a gente ora por eles, a gente às vezes se priva de algumas coisas por eles, porque o exemplo, Ezequiel, o bom pastor deixou aqui. Ele entregou tudo, ele não fez conta da sua vida. E em nenhum momento ele pensou em retroceder. Então, Ezequiel, segue em frente. E aqui tem uma família que vai ser alvo das suas orações, da sua e do pastor Leandro. Vamos orar. Glória a Deus. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Glória a Deus. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou um dedo, novas sandálias pra suportar o idim. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias e disse: vai. E me despedi dos meus pais. Peguei as carroças e afundei meus barcos no Amém. Vai lá, Ana Paula. Glória a Deus. Vamos encerrar? Nem sei como é que tá aqui de horário, hein? Ah, tá bom. Meu Deus. Hoje o culto terminou cedo. Amém. Glória a Jesus, né? Logo, logo a gente vai ter mais um baterista aqui. Natan, vem aqui. Hoje foi seu dia, não foi? Você quer tirar a chupeta e falar com os irmãos aqui? Não. Mas você não quer nem mandar um abraço para eles? Não. Você quer ficar aqui comigo para me encerrar o culto? Então vamos lá. Vem aqui, Natan, para a gente encerrar o culto junto. Ó, eu vou baixar um pouquinho para ficar do seu tamanho, tá bom? Vamos orar, Natan. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós entregamos este culto na Tua presença. Senhor, Te glorificamos por esta festa espiritual, por este banquete glorioso, Senhor. E em Teu nome dizemos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo, repouse, Senhor, sobre o Teu povo, a Tua igreja, até a volta em glória do Senhor Jesus. Amém. Amém, Natan? Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Arranquei um amém desse homem. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Glória a Deus. Ele
Pôs um anel em meu dedo e me tirou um dedo, novas sandálias pra suportar o ide. Pôs um anel